e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Para que esse todo desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por um alto preço e ser distribuído aos pobres. Por que te aborreces com essa mulher? Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. O que ela fez foi preparar o meu corpo para o meu sepultamento. Em qualquer lugar do mundo onde o Evangelho for anunciado, o que ela fez será lembrado. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Entrego a ti, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no seu rosto, fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Diga-me, quanto vocês me pagam para me entregar Jesus o Nazareno? Te daremos 10 moedas de prata. Ora, só isso? Depois de todo o alvoroço que ele causou nessa cidade, fazendo um milagre, e até mesmo dizia que era filho de Deus. Aumentaremos a oferta e pagaremos 20 moedas de prata. Vocês lembram da mulher que foi pega em adultério? E ele perdoou, indo contra toda a lei. Jesus estava sentado no templo e ensinava a todos. Nisto, os doutores da lei e os fariseus Esta mulher foi apanhada na adultério. E segundo a lei de Moisés, ela deve morrer apedreada. O Senhor me diz. eles queriam pegar Jesus em contradição, mas Jesus se curvou e começou a escrever no chão com o dedo. Diga-me, mestre, o que faremos com essa mulher? Apedrejaremos ela ou não? Quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E depois se curvou novamente e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, ficando somente Jesus e a mulher. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra mim apedrejar. Meus nudinhos, meus pecados pra me oferecer, mas mesmo assim
Então Judas combinou com o sacerdote e juntos elaboraram um plano para prender Jesus. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos dizendo: onde queres que preparemos a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e disse-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. O diabo já havia posto no coração de Judas Iscariotes a ideia de trair Jesus. Então Jesus se levantou, tirou a capa, pegou a toalha e amarrou na cintura, pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha. Pegou o cálice e disse: bebam todos deste cálice. Esse é o meu sangue que é derramado em favor de muitos, em favor para a remissão de pecados. Após terem participado da ceia, cantaram um hino de louvor a Deus e foram para o Monte das Oliveiras. Pedro! E Jesus a coloca no lugar. Põe a espada no lugar, porque todos que lançarem mão da espada, pela espada morrerão. Você não acha que se eu pedisse ao meu Pai, Ele não enviaria um exército de anjos? Mas nesse caso, como se cumpririam as Escrituras, se é isso que tem que acontecer? E vocês? É com espadas e varapós que me prendem? Como se eu fosse um salteador? Estive com vocês ensinando no templo o tempo todo. Por que não me prenderam? Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram, mas Pedro acompanhava de longe.
cabeça, zombando dele, e o insultavam. Vejam, ele disse que destruiria o templo de Deus e reconstruiria em 3 dias. Se tu és mesmo filho de Deus, desça dessa cruz e salve-se. Ele salvou os outros e não pode se salvar, filho. Ele não é o rei de Israel, filho. Se descer dessa cruz, nós acreditaremos nele. Olha, veja esse homem. Ele acreditou em Deus. Disse até mesmo que era filho de Deus. E agora sangra numa cruz. Vejamos se o Deus dele irá salvá-lo. Até um dos ladrões que foi crucificado com ele também o insultava. Você não é o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Você não teme a Deus, nem mesmo estando na mesma condenação. O nosso castigo é justo, mas este homem nenhum mal fez. Meus olhos estão cansados e marcados pela dor. Não me importava mais a vida sem qualquer valor, humilhado em uma cruz, vi o ódio em cada olhar, só queria ter mais uma chance. Verdade eu te digo, que hoje ainda estarás comigo no paraíso. E ao meio-dia houve treva sobre a terra, até as 3 da tarde. Jesus clamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede. Está consumado. Pai, em tua mão te entrego meu espírito. Mas não rejeito, então assim foi levado ao lugar de muita dor, crucificado, pegaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou, mas ele não ele só perguntou, em alta voz gritou assim: Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparastes teu filho? Eli, lama sabachthani, Deus meu,
lado da cidade estavam os discípulos e as mulheres reunidos na casa de Maria Madalena. Alguns estavam aguardando com ansiedade o cumprimento da promessa. Não podemos desanimar agora. Precisamos nos reunir e aguardar a volta do mestre. É verdade. Ando bem triste, indignado com o que fizeram com o mestre. Cada chicotada, custo, insultos, cenas muito fortes na minha cabeça. Fico indignado. O mestre não deixou nós defendermos ele. Lutaremos até o fim. É verdade, Pedro. Se lutássemos até o fim, talvez o mestre estaria aqui entre nós. E agora, o que faremos sem ele? Com ele aqui, tudo seria diferente. Será que realmente ele vai voltar? Irmãos, vocês não entendem que era necessário que tudo isso acontecesse e que as escrituras revelam que o Cristo deveria sofrer e que nenhuma palavra poderia sair de sua boca e nós não podíamos fazer nada. Tudo isso ocorreu para que se cumprissem as escrituras. Mas ele disse: ao terceiro dia ressuscitarei. Vocês precisam ter esperança. Vocês precisam crer. Sim, irmãos, ele prometeu que vai voltar. E não podemos esquecer de suas palavras. Vocês vão se entristecer por um tempo, mas depois nossa alegria será completa. Agora eu me lembro de suas palavras, dos milagres que ele realizara quando estava conosco. Enche-me de esperança. Por favor, me dê um pouco dessa água. Como podes, tu sendo judeu, me tirar que sou uma mulher samaritana? Se você soubesse onde tiver essa água e o dom de Deus, você lhe teria pedido que ele teria lhe dado água viva. Vejo que não tens como tirar a água deste poço. O poço é fundo. E de onde tiraria então essa água viva? Por acaso, tu és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, e aqui alimenta os seus filhos, seus rebanhos? Quem beber dessa água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu der se tornará uma fonte de água viva e jorrará por toda a eternidade. Ora, então me dê um pouco dessa água, para que eu não tenha mais sede e não precise voltar. Vá chamar seu marido e então volte. Eu não tenho marido. Disseste bem, não tem marido, pois já teve 5, e o que tem agora, de fato, não é seu marido. Você falou bem. Bem, vejo que és profeta. Nossos pais diziam que era neste monte que nós deveríamos adorar. Vocês, judeus, dizem que o certo é em Jerusalém. Creia em mim, pois chegará o tempo que ninguém adorará a Deus neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adorar, mas nós sabemos o que adorar, pois a salvação veio dos judeus. Sim, eu creio que o Messias, aquele que se diz o Cristo, ele virá e nos explicará tudo isso. Eu sou o Messias, e eu quem falo hoje. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, tu és
você quer que eu faça? Eu torne a ver, Senhor. No mesmo instante, o cego começou a ver, e dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos que viram isso começaram a louvar a Deus. No caminho do milagre estou, sei que tu irás passar por aqui. Então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar. Quando encontrar contigo, Jesus, virtudes de ti sairá. Não te deixarei sem meu milagre ver. Clamarei até tua atenção. Jamais, se preciso, uma multidão romper. O que preciso fazer para que eu possa viver tuas promessas e sonhos? Estou disposto a buscar tudo pra te encontrar e viver meu milagre. Não te deixarei sem meu milagre. Clamarei até tua atenção. Jamais, se preciso, uma multidão romperei só pra te tocar. Romperei só pra te tocar. E os guardas que estavam ali fugiram, pois estavam com muito medo. E no terceiro dia, a pedra do sepulcro e lá chegou Maria, mas o corpo ela não encontrou. Não tenha medo. Eu sei que você procura Jesus, aquele que foi crucificado, mas ele não está mais aqui. Ele ressuscitou como havia dito. Veja, o lugar onde puseram já está vazio. Agora vá diante dos seus irmãos e diga que ele irá diante de vós para Galiléia. Saíram então as mulheres para contar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Pedro e João vieram com Maria Madalena para ver o sepulcro.
Mulher, por que choras? Ele vai o corpo do meu mestre e eu não sei onde colocar. Por que choras? A quem está procurando? Se tu levar eu morrer, onde você colocou que eu iria ter ele? Maria! Mestre, Não me detenhas, pois ainda não subiu meu Pai. Vá para onde estão meus irmãos, e diga-aos que eu subirei ao meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Irmãos, eu vi o mestre, eu vi, ele está vivo, sim. Se eu não ver o furo dos cabos em suas mãos e não tocar o seu lado, não crerei. Tomé, Eu falei. põe aqui as suas mãos. Veja o furo das minhas mãos. Ponha sua mão ao meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Porque me viste e creste? Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. O sacrifício vivo se entregou por mim, com marcas de amor ele lutou até o fim, vestido de si mesmo, o semblante era de dor a todos que o feriu lá no Calvário perdoou. Subiu naquela cruz sem nada reclamar, Cordeiro imaculado que sofreu por me amar, e a minha vida foi marcada pelo sangue de Jesus. Minha história dividir de Jesus. No céu e na terra, portanto, ide a todo mundo e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-lhes a guardar tudo o que eu lhes ensinei. E lembre-se, eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos. Foi salvo